tema para a gente conversar aqui no Morning Show. O presidente Jair Bolsonaro comemorou no Twitter a melhora da economia brasileira no segundo semestre. Segundo o IBGE, o PIB avançou 0,4% no período em relação aos 3 meses imediatamente anteriores. O resultado veio acima do esperado por analistas. Na rede social, Bolsonaro escreveu o seguinte, abre aspas, o PIB brasileiro cresceu o dobro do previsto pelos jornalistas / especialistas, o melhor resultado em 6 anos para o período. Aos poucos, o Brasil vai saindo do buraco em que o PT o colocou e retomando o crescimento. Estamos no caminho certo. Fecha aspas, aí eu passo a bola para os nossos olhos e ouvidos na capital federal, Zé Maria Trindade. Essa alta se deve ao que exatamente? Qual é a percepção dessa leve melhoria aí no PIB, que avançou 0,4%? Zé, bom dia. Pouco, mas comemorado, viu? Muito bom dia, Edgar. Bom dia a todos. Olha, Edgar, o presidente Jair Bolsonaro, ao sair do Palácio da Alvorada hoje pela manhã, naquela entrevista ali tradicional, ele comparou a economia a um transatlântico. É verdade, se move devagar, né? Porém uma inércia muito grande. E 0,4% de crescimento é importante nesse momento, não que deva se comemorar como um pibão, né? Mas enfim, é importante porque interrompe uma tendência de queda e tira o Brasil da chamada recessão técnica, que são 2 trimestres seguidos com PIB negativo. O PIB é a soma das riquezas nacionais, né? Leva em consideração o crescimento da indústria, serviços e agropecuária. E o resultado surpreendeu, as previsões estavam negativas demais. Por isso, o presidente Jair Bolsonaro acaba comemorando e mostrando, esfregando aí na cara dos analistas mal-humorados, de que o Brasil está andando, parou de cair e esse transatlântico, segundo o próprio presidente, se move agora no sentido de crescimento, ou pelo menos parou de cair. Eu entendo, Edgar, que isso é bíblico, não há mal que dure para sempre. O resultado mostra tendências, crescimento, como você disse, 0,4%. Agora, o que anima é que a indústria cresceu. A indústria cresceu quase o dobro, né? 0,7%. Isso é um dado positivo, porque a indústria crescendo, se mantendo e crescendo, acaba gerando empregos. Outro ponto ali que é muito positivo é o crescimento da construção civil. 1,9%, ou seja, quase 2% o crescimento da construção civil, e isto é muito importante. Agora, existem algumas surpresas, como, por exemplo, a queda na exportação em 1,6%. A expectativa era de uma exportação maior, mas a crise internacional e também nossos vizinhos aqui, como a Argentina, a crise, eles importam muito do Brasil, principalmente na área automobilística, né? A crise lá acabou levando a um prejuízo, uma queda na exportação. E veio um previsível, que é um resultado negativo para a área extrativista. É o caso aí deste acidente, deste crime, enfim, da barragem de Brumadinho, e isso pode ter provocado uma queda na exportação de minérios. Sim. E isso acabou numa queda de 3,8%. Então, esse crescimento, esse pibinho, mas comemorado pela tendência toda negativa de 0,4%, anima. O Caio, a atenção volta-se, obviamente, para o setor, para a pasta do Paulo Guedes, né? A equipe econômica de Paulo Guedes aí, que vem buscando implementar essas políticas para que o país realmente vá melhorando e entrando no trilho ideal da economia, né? Qual é o olhar que se deve ter agora, na tua opinião? Para onde a equipe econômica do Paulo Guedes deve focar agora o seu olhar para manter essa alta e, quem sabe, melhorar aí, né? Um pouco também. Acho que o Zé falou muito bem. Eu achava que essa era uma boa notícia até ler sobre ela na imprensa, né? Eu queria destacar alguns pontos sobre esse crescimento aí de 0,4% no trimestre, que surpreendeu os tais especialistas, sempre tão pessimistas em relação à gestão Guedes-Bolsonaro. É importante pontuar que, além da queda na exportação, houve queda no agro, né? Então não se pode acreditar a agricultura e a pecuária, que foram aí responsáveis pelos bons resultados nos últimos tempos. A subida, de fato, foi puxada pela indústria e pela construção civil, especialmente no segmento
imobiliário, né? Então chega a ser até um movimento natural. Caem os juros, né, que estão reduzidos aí a um patamar histórico, é importante pontuar isso. Os investidores, eles vão buscar o quê? Rentabilização com aluguel de imóveis, né? Além das condições mais benéficas para a aquisição desses ativos. Só que além da baixa de juros, tem outro fator que tem sido muito pouco falado, né, que é o seguinte: o Brasil criou 408 mil empregos formais no primeiro semestre. Esse é o melhor saldo em 5 anos, pessoal. Vamos lembrar que as pessoas que estão empregadas, naturalmente, além de baixar a dívida familiar, elas aumentam o consumo interno. Outro ponto, a arrecadação federal teve o melhor semestre em 5 anos também, 757 bilhões. Mês passado, julho, foi o melhor mês desde 2011, são 137 bilhões de reais na arrecadação. Então, esse cenário de receita crescendo, aliado ao ajuste fiscal, é muito auspicioso. Só que a imprensa, a grande imprensa, definitivamente não compartilha aí do meu otimismo esperançoso. Queria abrir aspas aqui para o arremate do editorial do Estadão de hoje. Vamos lá. O quadro ficará melhor se o presidente Bolsonaro e ministros contribuírem. De positivo, nada fizeram além de promover a reforma da Previdência. O resto foi quase só confusão. Vou repetir. De positivo, nada fizeram além de promover a reforma da Previdência. É preocupante ver a mídia tradicional desconsiderando em uma linha, de forma tão displicente, a reforma administrativa ministerial, a MP antifraude, a MP da liberdade econômica, o congelamento de concursos públicos e a extinção por decreto de milhares de cargos, funções e gratificações, os acordos bilaterais em bloco com grandes potências econômicas ao redor do mundo e a política de redução de juros, causa direta do investimento imobiliário que tirou o PIB da inércia. Certo? Então eu queria deixar esse alerta para o ouvinte, porque essa é a narrativa estabelecida. Se a economia melhorar, será apesar do governo. Se a economia piorar, será culpa do governo. Aliás, eu esqueci de comentar, olha só qual que é o título do editorial do Estadão ao qual eu me referi. País cresce apesar do governo. Isso que dá, viu, presidente Bolsonaro, cortar centenas de milhões de reais da imprensa, da mídia impressa. A MP 892, ela liberou as grandes empresas de sociedade anônima de publicarem os seus balanços em jornais de grande circulação, como é o caso do Estado de São Paulo. E olha só a coincidência, pessoal. Ontem, um dia antes desse editorial do Estadão, que tenta transformar uma vitória do país em uma derrota do governo, o Conselho Monetário Nacional, vinculado ao Banco Central e ao Ministério da Economia, editou a Resolução 4.720, desobrigando também as instituições financeiras a publicarem as suas demonstrações semestrais e anuais em jornais de grande circulação, como é o Estado. Que coincidência. Então, assim, parte o nosso coração ver essa mídia tão isenta e tão idônea perder os seus privilégios e reserva de mercado com toda essa receita milionária que antes era garantida. E grande parte dessa receita, pessoal, a gente tem que anotar, vem de empresas públicas. Por exemplo, a Caixa Econômica Federal, que chegava a gastar R$1 milhão por ano nisso. Então, assim, que triste, né? Os jornais de grande circulação, eles vão deixar de faturar algo entre 600 milhões e R$1 bilhão por causa dessa medida provisória do governo e por causa dessa resolução do Conselho Monetário Nacional. Ainda bem, né, que o establishment, entre ele o establishment midiático, conta com o senhor Rodrigo Maia, que vai tentar certamente reverter tudo isso no nosso ilibado Congresso. Então, viva a imprensa livre e independente. Ô Zé, o secretário da pasta da economia ali, anexado ao trabalho que o Paulo Guedes vem fazendo, falando ao Jornal da Manhã, dizia a respeito dos cortes, né, de enxugar a máquina ali, né? Poderia começar ali com a reforma política, cortando aí muitos benefícios, o que acarretaria em uma economia de milhões e milhões, se não, quiçá, bilhões para os cofres públicos, né, Zé? Recentemente nós mostramos aqui na Jovem Pan, por exemplo, o custo do judiciário, quase 20 bilhões de reais. Isso é um orçamento, para se ter uma ideia, o orçamento de uma cidade como Santos, com toda a sua complexidade, é de 1 bilhão e 200 milhões, né? E o judiciário brasileiro, com esses palácios aqui, custa quase 20 bilhões de reais, 19 bilhões e alguma coisa. Olha, Edgar, a economia funciona muito bem com relação com expectativas. Isso é muito importante. E ao cortar e ao indicar esse rigor fiscal, o governo está ali, diferente da Argentina,
o governo brasileiro está mostrando que veio para sanear a máquina pública. Sim. E esta expectativa é muito boa aos olhos internacionais e também ao mercado interno. Isso faz acreditar no futuro e investir. E mais a mais é o que eu falei no início, não há mal que dure para sempre, a crise existe, até que chega um ponto que ela tem que reagir. E é o que pode estar acontecendo agora, repito, nesse transatlântico comparado aí com o presidente Jair Bolsonaro. A ideia é boa porque é pesadão, anda devagar, mas a inércia é muito grande. Então, quando está em movimento, essa inércia de estar em movimento tende a ficar em movimento, parado tende a ficar parado. Então, a ideia é que as âncoras da economia foram suspensas. Valeu, Zé. Obrigado pelas informações. Bom trabalho aí em Brasília, meu camarada. Muito bem, obrigado, bom dia.